Opa, meus manos, então, como vocês podem ver no título, hoje iremos falar sobre o capítulo 310 de Blue Lock. Sem mais delongas, simbora pro review. Logo no início, temos Nagi e Igarashi caminhando na cidade numa noite tranquila, um rolê bem da hora, e vemos que o Igarashi fala como encontrou o Nagi, dizendo que perguntou aos seus colegas e eles falaram que Nagi estava no fliperama. Nagi diz que Igarashi se tornou uma pessoa suspeita, igual um stalker, e Igarashi afirma que só veio pra ver Nagi. E sabe, meus manos, eu acho muito da hora esses momentos de descontração. Sei lá, todos os mangás que já li sempre tem esses momentos assim de boa. E eu fico feliz, acho legal, e isso é bobo, né? Mas bom, vamos seguir. Então Nagi pergunta ao Igarashi o que ele quer. E Igarashi pergunta sobre futebol, o que o Nagi fará. Logo, Nagi diz que ainda não sabe o que fazer. E Igarashi fala que já esperava isso de Nagi. E ele pergunta, por que você me entende? E Igarashi fala que não entende Nagi. Ele não pensa em voltar. Por isso procurou Nagi, e ainda por cima incentivou a continuar, que ele não deveria parar de jogar futebol. Então Nagi lembra daquele momento onde o Izagi disse para ele não desistir do futebol, e pergunta, você concorda com o Izagi? Mas Igarashi diz, não, esse é apenas o meu ego. Como ele foi eliminado no mesmo lugar que Nagi, ele só queria que o gênio continuasse. Por fim, ele pergunta o que o Nagi sentiu ao ser eliminado, e Nagi fala que não sentiu nada. Então, com um tom de tristeza, Igarashi diz que estava muito feliz e que se sente frustrado por ter saído, que lá ele podia perseguir seu sonho de ser jogador profissional, que não importava nada. Ele foi feliz ao lutar no Blue Lock, que as palavras de ego eram suficientes para ele. Poxa, meus manos, eu entendo Igarashi. É frustrante você perseguir seu sonho ou um objetivo e mesmo aquilo que te faça feliz. Você quer continuar lutando. Mas infelizmente, por falta de força, por ser fraco, você é obrigado a deixar o sonho ir embora. E isso é muito frustrante. Igarashi pergunta se Nagi está satisfeita, e Nagi responde que não. Mas que infelizmente é assim que as coisas funcionam, e ele deve aceitar seu destino. Igarashi manda logo na cara do Nagi. Ei mano, os sonhos não têm limites. Ele manda um exemplo falando que o seu sonho deve ser do tamanho de um navio. E que o sonho que ele teve de ser jogador profissional foi um navio do tamanho ideal, perfeito. Mas agora, para ser o melhor atacante do mundo, esse navio é muito pequeno. E essa metáfora que ele enfatiza é que seu sonho nunca foi ser o melhor atacante do mundo, mas sim um jogador profissional. Ele conhecia suas habilidades e sabia que isso era impossível, mas se tornar um jogador profissional já era o suficiente. E vimos que ele recebeu uma proposta antes de sair, então de certa forma ele alcançou seu objetivo. Por isso ele estava satisfeito ao sair do Blue Lock. Ele diz a Nagi que você é diferente, você não está feliz, certo? Não fique confuso, gênio. Nesse mundo não existe nenhum sonho que você não possa ter. E sorrindo, Igarashi diz que queria falar apenas isso para Nagi. E meus manos, o Nagi queria muito voltar ao Blue Lock porque ele queria reviver essa atmosfera, essa sensação. Mas vocês lembram lá no início qual era o sonho de Nagi? Ele só queria ganhar dinheiro, ter uma vida confortável e se aposentar cedo. O sonho de ser o melhor atacante do mundo nunca foi dele, e sim do Rell, mas Nagi passou a seguir por esse caminho. E bom, Nagi diz que entendeu. Ele pergunta se Igarashi foi recrutado por Buretsuta, e ao saber disso, Igarashi fica furioso. O cara queria a visita do presidente, e rapidinho mudou de opinião. O cara não tem jeito, né, meus manos? Mas bom, o Nagi diz que isso não faz sentido, que ele recusou o convite. Ele fala que não poderia atrair o Blue Lock. Igarashi pergunta se esse é seu único objetivo mesmo, e que no final, Nagi ainda é o maior traidor do Blue Lock. Ele relembra aquele último ato desesperado de Nagi ao tocar para Rell, ao invés de seguir com a bola. Afirma que naquele momento ele foi o oposto de ser o melhor atacante do mundo, e que essa atitude de Nagi o deixa irritado. E Nagi pergunta, se eu voltar, o que o Rell e Izagi pensariam de mim? E Igarashi fala, você é patético. Eles diriam como você ousa voltar. Se você vai desistir do seu sonho por causa do que os outros pensam, é melhor você esquecer. Você não vai ganhar nada. Ele conta sua história como exemplo. Seus pais não queriam que ele fosse jogador de futebol, mas quando encontrou o Blue Lock, ele viu sua válvula de escape. Ou passaria o resto da sua vida trabalhando no templo, ou se tornaria jogador de futebol profissional. Ele colocou na balança. Ele tinha tudo a perder. Mesmo assim, arriscou. Igarashi começou a berrar pro Nagi, falando que ele lutou contra o que achava ser seu destino. Tudo isso por seu sonho. Afirma dizendo que as pessoas só focam em algo quando estão certas daquilo, quando têm certeza do que estão buscando. Ele finaliza dando um choque de realidade pro Nagi, dizendo que ele estava perdido porque nunca pensou no que aconteceria se o seu sonho não se realizasse. E se eu tivesse seu talento, nem que todos ficassem contra mim, eu ainda tentaria ser o melhor do mundo.
Meus manos, o nosso monge querido não tá pra brincadeira, viu? Mas ele acha que não deveria ter se exaltado e pede desculpas, e que a vida é de Nag, e ele pode escolher o que fazer. Mas Nag entendeu o recado, e agradece por Igarashi ter procurado ele. E ainda diz que no final das contas, ele seria um bom monge. Tudo que ele não quer. E não, eu vou ser jogador de futebol, não monge. Igarashi é uma comédia, né, meus manos? E Nag deixa Igarashi falando sozinho. Diz que já foi o suficiente. E as palavras dele acenderam novamente uma chama no gênio preguiçoso. E bom, esse foi o review do capítulo 310 de Blue Lock. Comenta aí o que você achou desse capítulo. Tamo junto, meus manos, e valeu!